Olá, ponto de partida deste podcast Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. Atualmente, as alterações climáticas constituem um desafio à escala global, que se manifesta de forma transversal na dimensão económica, ambiental e social. Perante esta realidade, é crucial tomar medidas de mitigação das alterações climáticas, como a descarbonização da sociedade, que inclua a redução de emissões de gases com efeito estufa e a incitação de uma economia circular. Nesta perspectiva, o CTCP lançou o projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado, de forma a promover a sua descarbonização, introduzir objetivos e promover o envolvimento de todos os stakeholders e entidades. Estas ações auxiliam na construção fundamentada de metas concretizáveis e alinhadas com o roteiro para a neutralidade carbónica, bem como para os desígnios europeus do setor. Para falar sobre a descarbonização, estão connosco Rui Moreira, diretor da Unidade de Organização e Gestão de Empresas do CTCP, e Jorge Rodrigues de Almeida, Managing Partner da RDA Climate Solutions. Olá, bom dia, bem-vindos. Para conhecer melhor os nossos convidados, começamos talvez por uma breve apresentação sumária na primeira pessoa. Quem é Rui Moreira? Bom, para além do meu cargo que referiu, o meu cargo profissional, sou uma pessoa absolutamente normal, sou licenciado em Química e tenho outras atividades fora do trabalho. Por exemplo, sou neste momento vice-presidente do Clube Atlântico da Madalena, que é um clube que tem voleibol, duas modalidades, voleibol e ténis de mesa, e é uma das atividades que me dá algum prazer fazer, acompanhando também os meus filhos, que jogam ténis de mesa. Para além disso, sou uma pessoa absolutamente normal, que gosta de ler, ouvir música, e basicamente é isso. E agora um breve perfil de Jorge Rodrigues de Almeida. Olá, bom dia. Eu trabalho na RDA Climate Solutions enquanto profissional nesta área das alterações climáticas. Depois, no dia-a-dia, gosto de fazer coisas diferentes. Por exemplo, fazer ciclismo. Pratico o ciclismo sempre que posso e o máximo que posso. E, inclusivamente, na rua onde nós estamos a gravar, passo aqui muitas vezes e não sabia que estava aqui este estúdio. Muitas vezes, ao sábado, passo aqui para fazer os meus treinos mais longos. Depois estou associado a esta temática da área da descarbonização, ambiente, que nós vamos falar, através de algumas associações que faço parte, nomeadamente uma associação local, que é os Amigos do Caster, onde respondemos aos problemas locais em Ovar ambientais, através dessa associação juvenil, e já integra essa associação e a direção há muitos anos. Feitas as apresentações, para iniciar a conversa e antes de avançarmos para questões mais técnicas, seria interessante começar por desvendar o termo descarbonização. O que é que significa exatamente e por que é tão crucial para a nossa economia e para o ambiente? A descarbonização, antes de falar exatamente na descarbonização, se calhar dar aqui um passo atrás e falar numa terminologia que se ouve muito agora, que é o ESG, de ambiente, governança e social. E o que é que isso é? Portanto, quando nós falamos nesta temática, pensamos sempre em sustentabilidade. Sustentabilidade é a maior palavra em que engloba um conjunto de atividades, sejam elas a sustentabilidade económica de uma indústria para pagar os seus ordenados, a parte social, em que esses ordenados ou o apoio social que possa dar, a parte da governança, como é que tudo isto é gerido, e a parte ambiental. A parte ambiental toca aqui em vários campos, tem a ver com o impacto que a minha indústria causa no território, que poderá ser na biodiversidade, se eu tiver um poluente que mata uma determinada espécie, ou poderá ser nas emissões de gases com efeito estufa, e essas emissões irão influenciar o clima. E nós temos dados hoje que demonstram que o clima está a ser influenciado por os gases com efeito estufa, que são libertados de todas as nossas ações, todo o nosso dia-a-dia. As empresas têm aqui um impacto grande pelo consumo de energia, tipicamente pelo consumo de energia ou pelo seu próprio processo, que liberta emissões, e estas emissões têm impacto então no clima. Como é que nós podemos reduzir este impacto? Através de processos de descarbonização, isto é, alterar o nosso consumo energético por forma a não emitir, ou não emitir tanto, pelo menos. E isto é feito de várias formas, que depois poderei explicar, mas a descarbonização é exatamente o processo de reduzir as emissões
também é conhecido por mitigação das emissões. Pois, só acrescentar aqui a questão, o termo descarbonização vem de retirar carbono e normalmente está associado às emissões de CO2, não é? Do dióxido de carbono. É evidente que não são só essas emissões que contribuem para, digamos, as alterações climáticas. Há outras substâncias químicas que contribuem para essas alterações climáticas, mas o foco está muito, normalmente, no CO2, no dióxido de carbono, e as emissões de outros poluentes, do ponto de vista técnico, são transformadas naquilo que se designa por emissões de CO2 equivalente. E por isso daí o termo descarbonização, não é? Portanto, no fundo é reduzir, mitigar as emissões de dióxido de carbono equivalente. Porquê é que atualmente se fala tanto sobre a necessidade de descarbonização? A primeira razão é toda aquela que nós assistimos no dia-a-dia com o clima, com as alterações climáticas. E, portanto, o que nós sentimos e vemos, temos todos os dados que indicam, e basta abrir o jornal e verificamos todos os meses que batemos o recorde no mês anterior da temperatura mais alta, quer a nível nacional, quer a nível mundial. O que estamos a dizer é que, em termos de temperatura do ar, em termos médios, ela foi mais elevada do que os registros o tinham. E, portanto, este aumento de temperatura vai ter impacto na nossa sociedade, impactos muito graves. Temos o caso em Portugal dos incêndios, temos vários fenómenos que ocorrem que estão intimamente ligados a este aumento da temperatura, a estas alterações climáticas. E, portanto, há uma necessidade de reduzir esses impactos. Nós, quando falamos de alterações climáticas, temos duas metodologias, uma chamada adaptação, é adaptar as indústrias, os territórios, às alterações que existem, portanto, é, por exemplo, proteger a nossa floresta contra incêndios, porque sabemos que eles vão existir e que vão ser mais fortes. Depois falamos também de mitigação. Na mitigação estamos a falar de redução então das emissões de dióxido de carbono equivalente e, portanto, é tentar reduzir todas as emissões. Para quê? Para baixarmos o impacto que estamos a ter nas nossas atividades na atmosfera e, desta forma, baixarmos o impacto que existe nas alterações climáticas. Qual poderá ser esse impacto imediato e a longo prazo das emissões de gases com efeito estufa nos mercados globais e na economia? Há muitos estudos que revelam um conjunto de impactos de dimensões diferentes. As Nações Unidas publicam alguns cenários em que têm cenários mais otimistas e cenários mais pessimistas, mas em todos deles há uma conclusão. Há uma alteração às médias temperaturas, há uma alteração aos padrões que nós conhecemos de clima. Isto vai trazer impactos na sociedade. Pensemos nos fogos nos territórios do Sul, nestes territórios do Mediterrâneo, por exemplo, com impactos na economia global e impactos na saúde e na vida humana. Temos o caso em Portugal de várias vezes em que há vidas humanas que se perdem por causa deste impacto. Quando se fala em termos económicos, os impactos também são muito grandes porque a produção de um determinado bem é afetada por esta condição. Pensemos num exemplo mais simples da agricultura, em que temos produções que hoje não são possíveis fazer porque temos impactos muito, muito gravosos, temos uma população a aumentar todos os dias e, portanto, vamos precisar de mais recursos. Portanto, há aqui um conjunto de impactos que irão alterar a economia, que depende de setor para setor, com mais gravidade, menos gravidade, e surgem aqui também oportunidades de negócio. Por exemplo, se pensarmos no setor das energias renováveis, é uma oportunidade de negócio. Porquê? Porque necessitamos descarbonizar, necessitamos de alterar a produção de energia e, portanto, surge aqui um setor novo a explorar e uma oportunidade de economia. Qual é o balanço, qual será o ganho? Só a história o dirá, mas que haverá impactos muito grandes no nosso dia-a-dia e esses vão existir. Sim, e se nós pensarmos, já existem custos muito significativos para a sociedade e, portanto, direta e indiretamente para as empresas, com alguns fenómenos extremos que temos vindo a assistir, não é? O Jorge referiu a questão dos incêndios, por exemplo, mas há outros fenómenos extremos, furacões, etc., com destruição de habitações, de infraestruturas, etc., que se têm verificado e que trazem custos muito significativos para a economia. Isso está-se a assistir neste momento a esses efeitos e a esses custos para a economia como um todo. E para além dos fenómenos que falamos pontuais, ou como um furacão, um incêndio, temos fenómenos que estão a acontecer numa escala mais lenta, mas que estão a acontecer e vão aumentar. E um exemplo são os refugiados climáticos. Temos pessoas a saírem de certas partes do globo, a mudarem-se para outras,
porque não conseguem viver lá, porque não conseguem produzir nada, não conseguem, as temperaturas são demasiado elevadas, etc. E então causa aqui problemas sociais, estes tumultos sociais que nós muitas vezes vemos associados aos migrantes, e muitos deles migrantes climáticos, irão aumentar. E, portanto, isto irá trazer quer oportunidades por um lado, quer desafios por outro, e, portanto, há aqui um balanço que será necessário fazer. Claro. O Jorge Almeida falou no princípio na questão da sustentabilidade e podemos tocar aqui também na questão do desenvolvimento sustentável. No fundo, uma empresa tem a responsabilidade de fazer um desenvolvimento sustentável da sua atividade, não é? E contribuir para o desenvolvimento sustentável do próprio planeta. No fundo, é desenvolver a sua atividade, desenvolver a forma como desenvolve o seu negócio, sem colocar em causa o uso do planeta e daquilo que rodeia a empresa pelos vindouros, não é? Pelas gerações futuras. E, portanto, ao impactarmos, através das emissões de gases de efeito de estufa, o nosso ambiente, nós estamos a levar a que, no futuro, as pessoas que vêm a seguir a nós, os nossos descendentes tenham, digamos, dificuldades em viver no planeta da mesma forma que nós vivemos e ter o usufruto de muitas coisas que nós temos e que eles podem deixar de ter, não é? Há aqui também uma questão, digamos, de responsabilidade social, se quisermos, por parte das empresas, relacionado com o que o Jorge falou, com o ESG, não é? Que agora está também em foco, digamos, do ponto de vista da gestão empresarial, não é? E colocando precisamente o foco nessa responsabilidade corporativa, como é que as empresas estão a avaliar e a gerir o seu próprio papel no que diz respeito às emissões? Pronto, existem obrigatoriedades legais e algumas empresas são obrigadas a analisar e reportar. A maior parte das empresas nacionais não são obrigadas, uma vez que não cabem neste nível de empresa, porque são as grandes empresas que nós estamos aqui a falar, que já são obrigadas a reportar. O que nós sentimos é que depois toda a cadeia de valor está a responder, ou seja, quando uma empresa tem que reportar as suas emissões, tem que olhar para si própria em primeiro lugar. Isso nós chamamos o Scope 1, que é aquelas emissões que ocorrem dentro da própria instalação e que são responsabilidade dessa instalação. Podemos pensar, se tiver uma caldeira que está a queimar gás natural, eu estou a queimar o gás natural na minha instalação e, portanto, tenho emissões associadas a essa queima. Isso são emissões de Scope 1. Depois temos umas outras emissões que acontecem por causa da minha atividade, mas que foram produzidas noutro local. Estas emissões são as chamadas emissões de Scope 2 e estão ligadas à produção de eletricidade. Portanto, eu adquiro eletricidade, essa eletricidade foi produzida como, por exemplo, gás natural, com recurso a gás natural, que foi queimado num outro local. E, portanto, eu identifico essas emissões associadas à minha atividade, mas sei que elas foram produzidas noutro local. E depois existe aqui onde estão a maior parte das emissões e onde entra a cadeia de valor, que é as emissões de Scope 3. As emissões de Scope 3 são aquelas que são resposta à minha atividade, que ocorrem por causa da minha atividade. Sejam eles os fornecedores, sejam eles os clientes, seja o transporte até ao meu cliente, seja o transporte da matéria-prima que chega à minha instalação. Isto para falar de transporte, mas já há muito mais. Há todos os funcionários que têm que se mover, há toda a alimentação que está associada à cantina. Portanto, pode chegar a muitos níveis de processos. E, portanto, há aqui que olhar para estas emissões, olhar de uma forma transversal à cadeia de valor desta indústria. Por exemplo, se falarmos aqui do setor do calçado, perceber de onde vêm as peles, como é que eu as transformo e como é que eu as envio para o meu cliente e, portanto, perceber todo este processo. E reporta-se, existem protocolos específicos onde permite seguir regulamentação, ou regras que são iguais para todos e que fazem com que eu possa comparar uma empresa com outra empresa e, portanto, este conjunto de protocolos são utilizados para fazermos esta análise em que fazemos todas as emissões, desde as minhas internas, externas, diretas ou indiretas e, portanto, somo-as todas e é desta forma que eu reporto. O que nós sentimos é que, por exemplo, a banca e outras instituições estão a solicitar às empresas para demonstrarem qual é o seu impacto, para assim definirem se vão investir ou não. E, portanto, há aqui um conjunto de atividades que estão a decorrer neste momento que se traduzem, no fim, num chamado relatório de sustentabilidade, onde é demonstrado toda esta informação. Para que tenham uma ideia, neste momento as grandes empresas
vão ser obrigadas a integrar esse relatório de sustentabilidade no relatório de contabilidade, ou seja, como têm contas de contabilidade, onde inserem as entradas de dinheiro, as saídas, vão ter que usar a mesma metodologia para a questão das emissões, da responsabilidade social. Portanto, todas essas questões vão estar vertidas neste relatório de sustentabilidade, que em alguns casos vão fazer mesmo parte do relatório de contas. Todo o investimento nessa área. E é assim que se identificam essas expectativas e obrigações das empresas para com o meio ambiente. Sim, neste processo, uma das fases do processo é a identificação exatamente daquilo que eu tenho que cumprir e do impacto que eu estou a causar. E, portanto, e quais são os riscos da minha atividade. E temos que perceber exatamente o que é que ocorre e como é que isso ocorre e quais são os riscos de impacto. Se eu tenho um determinado produto químico que utilizo, existe um risco para a biodiversidade, por exemplo. Então eu tenho que analisar como é que eu posso mitigar esse risco, quais são as estratégias que eu devo adotar para assegurar que não vou ter esse impacto. Se eu uso uma determinada cola com um determinado impacto ambiental e sei que existe outra que possa substituir, devo perceber porque é que uso essa e como é que eu posso fazer essa alteração do meu processo. E, portanto, esta ideia é exatamente fazermos uma análise transversal e perceber onde é que estão os pontos com mais impacto, portanto, que possam causar mais problemas ao ambiente, à parte social, à parte de governança, perceber exatamente como é que eu posso melhorar e depois, com base nisto, atuar. E, portanto, a ideia também aqui não é só ter um papel, é exatamente definir as atividades e atuar no futuro para minimizar os meus impactos. Pois, um aspecto importante a referir é que quando nós estamos a falar aqui de emissões de gases de efeito de estufa, portanto, essas emissões, as emissões de CO2 equivalente, podem e devem ser medidas. Ou seja, existem ferramentas, hoje em dia, que permitem às empresas medir, quantificar quais são as suas emissões de gases de efeito de estufa, âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3. As emissões de âmbito 1 e âmbito 2, que o Jorge referiu, as âmbito 1 são emissões diretas e as âmbito 2, sendo emissões indiretas, dependem muito, e entre aspas, diretamente da própria empresa. E, portanto, são as emissões que faz sentido que as empresas calculem e tenham uma atuação e uma intervenção mais próxima e primeira em termos de redução. E, no fundo, o roteiro para a descarbonização da fileira do calçado, no fundo, vai estar muito focado nestes aspectos de medição e depois na implementação de medidas para reduzir essas emissões. E depois da identificação, na praxis, na ação, que aspectos é que as empresas devem ter em consideração para avançar precisamente em direção à descarbonização? Vai depender muito da própria empresa. Agora, pensando aqui no setor, como estamos no roteiro de descarbonização para esta fileira do calçado, pensando aqui no setor, este é um setor que, por exemplo, não consome muito gás natural. É um setor que já está eletrificado pela sua natureza e pela tipologia de processo que tem. E, portanto, onde consome gás natural, aí é uma transição que é normalmente mais difícil, ou consome outros combustíveis é mais difícil, porque muitas vezes está associado a processos térmicos e alterar para eletrificação não é tão simples. Quando estamos a falar de processos eletrificados, aqui a forma de reduzir, uma é pela eficiência energética, isto é, fazer exatamente o mesmo com recurso a menos energia, comprar um compressor, por exemplo, mais eficiente, que substitui um compressor antigo, ou mesmo só reduzir as fugas que existam na instalação, e eu aí estou a optar pela eficiência energética, estou a fazer o mesmo com menos quantidade de energia. A outra possibilidade está associada à utilização de energias renováveis e, portanto, o que eu irei fazer é substituir a minha fonte de energia por uma fonte de energia renovável que não tem impacto nas emissões. E como é que eu faço isto? Posso fazer isto na aquisição de energia e, portanto, comprando energia que é garantida de produção renovável ou através de sistemas de autoconsumo em que eu produzo localmente a energia. Estas são duas formas de reduzir diretamente aquelas emissões que o Rui referia, que são aquelas emissões que estão mesmo ao alcance da empresa e, portanto, que ela pode atuar sobre elas de uma forma muito mais rápida. Portanto, são alguns exemplos, mas depois existem mais exemplos transversais às atividades para se reduzir o seu impacto. Como é que as empresas podem calcular e reportar as suas emissões de gases de efeito de estufa de forma transparente e precisa? Isso é um bocadinho a resposta que dei há pouco, que tem a ver com estes relatórios de sustentabilidade e o seguir estes estándares.
Porque, na realidade, já vimos muitos relatórios de sustentabilidade e há muitas empresas que o fazem há muito tempo, mas muitas vezes utilizam a sua própria metodologia, o seu próprio standard. O que é aqui necessário para dar essa transparência é seguir os standards que estão no mercado. Quando estamos a falar de grandes empresas, existem diretivas europeias que o definem. Existe uma diretiva exatamente sobre reporte que define tudo isso. Para termos uma ideia, só para perceber no âmbito da chamada taxonomia europeia, portanto, é o léxico para perceber se estamos ou não a nossa atividade dentro daquilo que é considerado ambientalmente menos impactante ou não dentro desta atividade, não sustentável, são mais de 1.300 indicadores que é preciso recolher. Portanto, é algo que é extremamente complexo. Mas as empresas mais pequenas irão reportar seguindo protocolos como o GHG Protocol, portanto o Greenhouse Gases Protocol, que permite e define uma estratégia e define uma metodologia. Depois existem outras formas de validação por terceira parte, existe um conjunto de atividades que podem ser realizadas para fazer este reporte e, tanto ao quanto sei, o CTCP já está a fazer com um conjunto de associados, conjunto de empresas do setor. Certo, estamos já há cerca de um ano, no âmbito de uma outra iniciativa chamada Compromisso Verde, temos vindo a fazer essa avaliação das emissões de gases de efeito de estufa, âmbito 1, âmbito 2, 3, parcialmente, no caso do âmbito 3, essa quantificação das emissões. É um percurso que estamos a prosseguir e que estamos a otimizar, e no âmbito deste roteiro vamos preparar um toolkit, nós chamamos de um toolkit, é uma ferramenta de cálculo que permite às empresas fazê-lo autonomamente ou então, recorrendo aos serviços do Centro Tecnológico do Calçado, permita fazer o cálculo das suas emissões de gases de efeito de estufa, âmbito 1 e âmbito 2. Na vossa opinião, que vantagens irá trazer este projeto do roteiro para a descarbonização, concretamente para as empresas do setor do calçado? A primeira vantagem, evidentemente, é estar alinhadas com objetivos europeus e nacionais. Objetivos esses europeus, chamado Objetivo 55, que determina que as empresas devem reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa em 55% face a 2005. Em primeiro lugar, estarão alinhadas com esse objetivo. É uma responsabilidade de cada empresa, digamos, no fundo, colaborar para esse objetivo do país e da União Europeia e até global. Depois, há também aqui questões que têm a ver com a sua ligação ao mercado. Portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a assistir em termos de mercado é um crescimento da consciência ambiental dos consumidores, é um crescimento do foco das marcas internacionais em relação à sua cadeia de fornecedores no que se refere a questões ambientais, sociais e de governança, chamada ESG, e especificamente em relação às emissões de gases de efeito de estufa, às suas da marca e da sua cadeia de fornecedores. E, portanto, há aqui uma pressão adicional sobre as empresas em relação a este aspecto. E, por fim, há também as questões que têm a ver com a avaliação de risco que é feito pelas entidades financiadoras. Estamos a falar da banca, não é? Que cada vez mais está focada em conhecer o risco dos seus clientes, o risco das empresas, neste caso das empresas da fileira de calçado, e a forma como gerem, especificamente agora, as emissões de gases de efeito de estufa, e estão a fazer esforços no sentido de reduzir, de mitigar essas emissões. Sim, para além das entidades financeiras, pensarmos na banca, existe aqui também alguns, por exemplo, investidores privados, mesmo acionistas, em que já colocam como regra: eu só invisto em empresas que tenham este determinado indicador. E, por outro lado, o que também estamos a assistir é que mesmo nos fundos europeus, e portanto, quer o PRR, o Portugal 2030, já tem um conjunto de requisitos que estão alinhados com tudo isto. E, por exemplo, existe uma declaração que é assinada em todos estes financiamentos, que é do No Significant Harm, que basicamente eu declaro que não tem impacto negativo em vários vetores, sejam eles a biodiversidade, a água, a natureza. Portanto, é mais do que o carbono e as emissões, é uma declaração mais alargada e que já tem causado alguns dissabores a algumas entidades, porque depois não conseguem, em termos práticos, cumprir. E, portanto, é muito importante que as organizações vejam se estão alinhadas, quais são os seus impactos e onde é que têm que melhorar para não terem estes dissabores por não poderem assinar uma declaração e não poder receber, por exemplo, um financiamento europeu.
Em que medida é que este projeto pode ajudar a valorizar o setor do calçado e também atrair novos talentos? Vamos lá ver. Isso tem, em primeiro lugar, podemos falar da reputação das empresas da fileira do calçado. Cada vez é mais relevante, e eu há pouco falei da consciência ambiental dos consumidores e dos mercados, que é crescente. Portanto, a reputação das empresas, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de aspectos éticos e de conduta, é cada vez mais relevante, tem cada vez um peso maior, digamos, na decisão por parte dos seus clientes, por parte do mercado. Na questão dos talentos, eu salientava aqui uma visão que eu tenho assistido, não especificamente para o setor de calçado, mas penso que é um pouco transversal a todos os setores. Hoje nós temos jovens que estão a entrar no mercado de trabalho e que gostam de trabalhar em empresas que estejam alinhadas com os seus princípios. E percebemos que uma pergunta que não era feita ao empregador no momento da entrevista, que é: o que é que você vê em termos ambientais, ou como é que você se posiciona, ou qual é o futuro desta empresa nestas questões sociais? Essa pergunta é feita por muitos destes jovens que estão a responder ao seu primeiro emprego, porque têm uma outra visão e um outro alinhamento com estas temáticas. E, portanto, empresas que não estejam alinhadas poderão enfrentar aqui um desafio, porque há muitos destes jovens que querem efetivamente trabalhar em empresas que tomem ações, que o demonstrem e que consigam atrair por esse ponto. Sim, estas áreas do ESG, portanto ambiental, social, cumprimento de legislação em termos de segurança e saúde no trabalho, etc., são temas cada vez mais relevantes na relação da empresa com os seus trabalhadores, com as pessoas que trabalham. E, portanto, o facto da empresa apostar nestas áreas e num posicionamento que vá para além do cumprimento da legislação é seguramente muito relevante para manter os talentos e, eventualmente, para captar novos talentos. Para além disso, as empresas necessitam de pessoas qualificadas nessas áreas para acrescentar valor, para acompanhar os desenvolvimentos nestes domínios e, portanto, o facto de o fazerem permite integrar pessoas mais qualificadas e desenvolver a sua atividade de uma forma mais sustentável. Para terminar a nossa conversa, como é que os nossos ouvintes podem acompanhar e apoiar o progresso deste projeto e das iniciativas futuras do CTCP? Nós vamos ter uma sessão de apresentação deste roteiro para a descarbonização da fileira do calçado e depois vamos disponibilizar toda a informação deste roteiro através de uma página internet que estamos a criar específica para o roteiro, através da própria página do Centro Tecnológico do Calçado, página da internet do Centro Tecnológico do Calçado e das redes sociais do LinkedIn, do Facebook, que nós utilizamos para divulgar a informação do Centro Tecnológico do Calçado. Neste momento, do ponto de vista de comunicação, o Centro Tecnológico do Calçado utiliza vários meios, estes que referi, newsletters, e, portanto, esta informação que vai sendo preparada vai ser disseminada através destes meios. O roteiro prevê ainda a realização de ações de capacitação das empresas, webinars, podcasts, vamos ter outros podcasts, e, portanto, há aqui um conjunto de ações que vão sendo divulgadas e que vão decorrer ao longo de todo o projeto até à sua conclusão, que está prevista para dezembro de 2025. Destacava ainda que este roteiro vai ser alvo de uma consulta pública e vai ser alvo de proximidade com as indústrias e, portanto, qualquer indústria que queira saber mais poderá contactar o centro para participar nestas atividades, mas depois terá também a oportunidade de ter o seu dizer sobre o que está a ser preparado, porque este é um processo para as empresas e das empresas e, portanto, faz todo sentido que elas sejam consultadas, que possam ainda melhorar o documento e depois sim termos a estratégia e esse tal roteiro de descarbonização. Chegamos assim ao final do podcast Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado, com Rui Moreira, diretor da Unidade de Organização e Gestão de Empresas do CTCP, e Jorge Rodrigues de Almeida, Managing Partner da RDA Climate Solutions. Muito obrigado pela presença e pela partilha de conhecimentos. Obrigado. Obrigado. Felicidades, um abraço e até breve. Até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito de roteiro para a descarbonização da fileira do calçado, investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU.
Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.